Vamos pensar numa coisa. E se para resolver uma conta de matemática, o cérebro na verdade fizesse uma espécie de aposta, em vez de só seguir regras? A gente vai fundo agora numa pesquisa nova que revela um motor de previsão incrível que funciona escondido dentro da nossa cabeça. Dá uma olhada nessa conta. Provavelmente a resposta apareceu na mente quase que na hora. 55. Moleza, né? Só que por trás dessa simplicidade toda, tem uma complexidade que é incrível. O que será que aconteceu de verdade, lá nos bastidores do cérebro, para a gente chegar nesse número? A resposta, olha, é bem mais fascinante do que parece. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai questionar como é que a matemática mental funciona de verdade. Depois, vamos entrar na ideia do cérebro como um motor de previsão, ver como os cientistas conseguiram uma janelinha para espiar isso, analisar os experimentos e, no final, juntar tudo para entender o que é esse tal de cérebro bayesiano. Então, vamos lá. Começando pelo começo. A gente vai ter que questionar o que a gente acha que sabe sobre fazer conta de cabeça. A gente costuma pensar que fazer conta de cabeça é uma de duas coisas, né? Ou a gente puxa da memória, tipo 2 mais 2 é 4, ou a gente segue um passo a passo, aquelas regrinhas da escola, tipo o famoso vai um. Mas o que esse novo estudo sugere é algo bem diferente. A ideia é que, mesmo para fazer uma conta simples, o nosso cérebro está o tempo todo calculando probabilidades e atualizando qual é a resposta mais provável. Não é só seguir uma receita de bolo, sabe? É um processo ativo de dedução. E é aí que a gente chega no coração da história. Um conceito super poderoso chamado inferência bayesiana. Tá, mas o que é isso afinal? De forma bem simples, é o jeito que o cérebro lida com a incerteza. Ele começa com uma crença inicial, um palpite, digamos, e aí, conforme vai recebendo mais informação, ele vai ajustando esse palpite, deixando ele cada vez mais preciso. Pensa assim, o cérebro não é só uma calculadora. Ele é mais como uma máquina de apostas interna. A cada pedacinho novo de informação, ele vai lá e ajusta as probabilidades, sabe? Ele descarta o que é improvável e vai focando cada vez mais naquilo que tem mais chance de ser a resposta certa. Vamos voltar para o nosso exemplo. 47 mais. Só de ouvir isso, o cérebro já saca que a resposta não vai ser 5, e nem 1000, né? Na mesma hora, ele já limita o universo de respostas possíveis. E essa redução da incerteza, esse é o primeiro passo, e é fundamental. Ok, mas como é que dá para ver um processo desses acontecendo, se ele é todo interno, invisível? Pois é, os pesquisadores encontraram uma janela surpreendente e muito clara para a mente: a pupila dos nossos olhos. A gente já sabe faz tempo que as pupilas não reagem só à luz, né? Elas também dilatam quando a gente se esforça mentalmente, quando tem uma surpresa ou fica entusiasmado. Ou seja, quanto mais o cérebro está trabalhando, mais a pupila abre. É um sinal físico de um processo que está rolando na mente. E aqui está o pulo do gato. Os pesquisadores usaram uma métrica chamada ganho de informação. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Um número que ajuda muito a diminuir a incerteza, tipo o 47 do nosso exemplo, tem um alto ganho de informação. Isso obriga o cérebro a fazer um ajuste grande nas previsões dele, o que, claro, dá mais trabalho. Então, a hipótese deles era bem direta e, vamos combinar, elegante. Quando aparece um número com um alto ganho de informação, o cérebro tem que ralar mais para limitar as possibilidades, e todo esse esforço extra vai aparecer onde? Na pupila, que vai dilatar mais. Beleza. Com essa hipótese na mão, a equipe de pesquisa partiu para a ação e montou uns experimentos bem inteligentes para testar se isso era verdade. Basicamente, nos 3 experimentos, as pessoas ouviam 2 números, um depois do outro, e tinham que somar. O segredo todo estava em manipular qual número vinha primeiro e, com isso, quanta informação ele já dava de bandeja sobre a resposta final. No primeiro experimento, a coisa era bem direta. Às vezes, o primeiro número que a pessoa ouvia era de 2 dígitos, tipo 47, que já limita bastante as respostas possíveis. Outras vezes, era um número de 1 dígito só, como 8, que deixa tudo muito mais em aberto. A previsão era clara. Ouvir o 47 primeiro, tinha que fazer a pupila dilatar mais. Mas claro, ciência bem feita é sobre descartar outras explicações, né? Vai que a pupila dilatava só porque 47 é uma palavra bem mais longa que 8, ou porque exige mais da memória. Bom, foi exatamente para controlar esses outros fatores que eles fizeram o segundo e o terceiro experimentos, para ter certeza que o efeito era do ganho de informação mesmo. E aí, depois de todos esses testes, chegou a hora da verdade. O que será que os dados mostraram?
As pupilas entregaram o segredo desse cérebro que faz previsões? A resposta foi um sonoro sim. Os dados não deixaram dúvida. A ligação era clara e direta. Quando o primeiro número dava mais informação, quando ele era mais útil para prever o resultado, a dilatação da pupila era bem maior. Era a prova que eles precisavam. O cérebro estava, de fato, trabalhando mais para atualizar suas apostas. E tem mais, olha que legal. Todo esse esforço mental extra no começo valia a pena. Os resultados mostraram que quanto mais a pupila dilatava com o primeiro número, mais rápido a pessoa dava a resposta final. Ou seja, ao fazer esse trabalho pesado de previsão logo de cara, o cérebro deixava o cálculo final mais fácil e rápido. E a evidência não foi pouca, não. Esse padrão de que mais informação leva a mais dilatação da pupila apareceu de forma consistente nos 3 experimentos. Isso construiu um caso super sólido de que o efeito era real e não só uma coincidência. Ok, então vamos dar um passo para trás agora e olhar a foto completa. O que tudo isso significa num contexto maior? O que isso realmente nos diz sobre como o nosso cérebro funciona? Essa citação do artigo original resume tudo de forma perfeita. A pesquisa não só mostrou que esse processo de prever o futuro acontece até na matemática, mas também deu para a gente uma ferramenta para ver isso em tempo real, a pupilometria, que é essa medição do tamanho da pupila. É, de verdade, uma janela incrível para o funcionamento da nossa mente. Então, para a gente resumir os pontos principais, primeiro, fazer conta de cabeça não é um processo passivo, de só seguir regrinhas. É um ato ativo, de previsão. Segundo, o cérebro está sempre trabalhando para diminuir a incerteza, para fechar o cerco nas possibilidades. E terceiro, e talvez o mais importante, isso tudo mostra que a ideia do cérebro bayesiano vale não só para coisas como ver ou ouvir, mas até para habilidades que a gente aprende, como a matemática. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final bem intrigante para pensar. Se até uma tarefa que parece tão direta como somar 2 números depende desse sistema sofisticado de previsão, o que mais o cérebro não está prevendo agora mesmo em segundo plano? As próximas palavras dessa frase, os movimentos de alguém por perto? A resposta, pelo jeito, é praticamente tudo.